E aí galera, esse aqui é o curso de Direito Constitucional para TI da equipe itinerante. Eu sou o professor Virgílio Linhares. Esse aqui é o módulo 2, aula 2. Retomando aqui o nosso estudo do texto da Constituição. Inciso 36, pessoal. Esse inciso, galera, eu já deixei ele isolado em uma página porque eu quero que vocês entendam que ele tem uma relevância muito grande. Muito maior do que os demais que nós já trabalhamos até agora. Agora, eu não estou dizendo que ele está acima dos demais direitos, mas sim que ele é um prato cheio para as bancas. Em cima dele está toda aquela discussão de servidores públicos, direito adquirido a isso, direito adquirido a aquilo, irredutibilidade salarial, etc. Desse inciso, gente, a gente tira uma questão que pode confundir desde o cara lá da área meio, nível médio, até o cara nível superior, área fim, concurso mesmo para advogado. Então é um inciso de uma abrangência enorme, certo? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com ele. E eu vou dizer aqui para vocês como é que nós vamos fazer aqui com ele. Primeiro, nós vamos trabalhar bem a definição desses três institutos, fornecendo para vocês um bom material para que vocês possam acertar sem medo tudo relativo a essas definições. Depois, nós vamos passar um estudo prático dos principais casos que já foram decididos pelo Supremo relativo a esse inciso aí. Ok? Então vamos lá. Então vamos ler ele aqui. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nós vamos trabalhar aqui, gente, com vocês as definições legais. O que se entende em termos legais sobre direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. O Decreto-Lei número 4657, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que era chamada antigamente de Lei de Introdução ao Código Civil, ele trouxe essas definições aí nos parágrafos do artigo 6º. Então vamos ler elas aqui para vocês. Parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida e inalterável, a arbítrio de outrem. Mais complicado esse aí, né, gente? A definição de direito adquirido é uma definição complicada. Vamos olhar agora parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Pessoal, por que eu coloquei definições legais? Apesar desse parágrafo 2º aí, que é um parágrafo horrível, né, pessoal? Porque a lei, gente, ela sempre foi e ela sempre vai ser o porto seguro das bancas de concurso. As bancas, elas têm sempre a lei como referência. Se você marca que você está na lei, você está bem, você está seguro. Na pior das hipóteses, você vai ter um recurso e vai ter a possibilidade de anular a questão. Outra coisa, o motivo pelo qual eu coloquei isso aí é que eu não quero que vocês saiam do seu estudo e parem para ir ler a lei de introdução ao Código Civil, essa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Isso é impensável. O que tem lá que interessa a vocês é isso aí. Não quero que vocês parem, vão ler aquilo ali e acaba que confunde mais do que ajuda. Certo, pessoal? Esse inciso 36, gente, ele nasce porque uma das principais preocupações do Estado de Direito é a segurança jurídica. Não há Estado de Direito sem segurança jurídica. Então vocês devem observar nesse inciso aí a vedação a que a lei atinja direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. O que a gente vê nesse inciso é que o texto constitucional fala em lei respeitar esses três institutos. O texto constitucional ele não fala que emenda constitucional tem que respeitar esses três institutos. Então aí vocês podem imaginar que tem uma discussão enorme sobre
possibilidade de uma emenda constitucional atingir ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido e tudo mais. Nesse tema, pessoal, ninguém se entende. Os julgados que tem são muito poucos e os que têm, o texto deles é pouquíssimo claro. O que você tem que entender é que, em termos de lei, ela não pode atingir esses três institutos. Certo, pessoal? Outra coisa, em linhas gerais, a lei não pode retroagir, porque é o mínimo que a sociedade espera é que uma lei não retroaja para reger situações passadas, né, pessoal? Para atingir fatos que já ocorreram. Só que no Brasil, o Constituinte ele vedou que a lei atinja esses três institutos: direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Na parte penal tem todo um regramento próprio que a gente vai ver ainda mais à frente. Então, essa regra do artigo 5º, inciso 36, ela não vedou a retroação da lei em todo e qualquer caso, certo? Então, cuidado. Se a alternativa disser que a Constituição veda a retroação da lei em qualquer caso, ela vai estar errada. Certo, pessoal? Não esquecer disso. Agora, isso não muda o fato de que as leis elas não são feitas para retroagir. Elas são feitas para reger os fatos da sua edição em diante. Aqui, gente, vamos analisar aqui um pouco mais a fundo o direito adquirido. Gente, direito adquirido é aquele direito que você hoje está apto a gozar. É quando você reúne todos os requisitos para o gozo de determinado direito. Isso é um pouco mais complexo do que ele parece. Falando assim, é um pouco mais complexo do que parece. Mas a definição é isso aí. É isso aí que eu disse. Você adquire o direito quando reúne todos os requisitos ao seu exercício. Eu não vou me preocupar aqui em detalhar e entrar em aprofundar nada para vocês. Isso não há possibilidade de cair. Não há possibilidade de cair nada mais aprofundado nesse tema para vocês. Certo? Outra coisa, antes da gente entrar em exemplos da jurisprudência, é que o direito adquirido não é a mesma coisa que expectativa de direito. Então, se o servidor tem 29 anos e 11 meses de serviço, faltando apenas um mês para a aposentadoria dele, e a lei pega e muda e passa de 30 anos para 35 anos, então esse servidor vai ter que prestar mais 5 anos de serviço para poder se aposentar. Ele não tem direito a adquirir. A expectativa que ele tem de se aposentar dali a um mês, ela não é garantida. O que é garantido é se ele reúne os direitos a se aposentar, a lei que aumenta o prazo da contribuição, ela não vai atingir aquele cara, porque aquele cara já tem direito adquirido. Certo, pessoal? Então, trabalhando aqui um pouco esses sinônimos, para vocês não confundirem. Direito adquirido não é o mesmo que expectativa de direito. Direito adquirido também não é o mesmo que direito expectado. Certo, pessoal? As bancas usam isso aí para confundir um pouco o concursando. Certo, pessoal? Então vamos lá. Para vocês saberem a profundidade deste inciso, eu vou fazer aqui um resumo jurisprudencial sobre a aplicação dele para vocês, para que vocês fiquem mais seguros nas questões e para que esses exemplos ajudem também a vocês a se situarem mais nessa definição da lei, principalmente sobre direito adquirido, que é totalmente esdrúxula, totalmente sem pé nem cabeça. O primeiro caso, pessoal, e ao meu ver o mais importante, é o seguinte: o STF já disse 1 milhão de vezes que não há direito adquirido a regime jurídico. Então, gente, esse julgado aí, que já está consagradíssimo pela jurisprudência, ele permite que sejam modificados os regimes jurídicos. O que isso quer dizer? Por exemplo, o servidor público. O regime jurídico que rege aquele servidor público pode ser modificado. Vamos dar um exemplo mais específico. Quando foi publicada a Lei 8.112, ela trazia uma série de vantagens que os servidores percebiam na remuneração. Então, era quinquênio, era incorporação de funções comissionadas, era auxílio paletó, certo? Era tudo isso. Aí o governo resolveu mudar isso e tirou da lei essas vantagens. Repetindo, gente, ele tirou da lei o quinquênio, a incorporação de funções e etc. Aí, os servidores que já estavam no serviço público antes da modificação, ou seja, antes da retirada dessas vantagens,
da lei, foram à justiça para buscar assegurar que essas vantagens fossem mantidas enquanto eles estivessem no cargo. Só que os tribunais eles disseram o seguinte: o salário é redutível, isso o governo não pode mexer, mas essas vantagens que compõem o regime jurídico dos servidores, elas não podem se eternizar, porque não há direito adquirido a regime jurídico. Então, gente, dizendo de outra forma, os servidores que tiveram a vantagem incorporada para o vencimento, o cara que tinha lá 2 quinquênios, ele não pode ter isso retirado. E isso seria ofensa ao direito adquirido. Mas o servidor que ainda não adquiriu esse direito ao quinquênio, ele não, depois da modificação da lei, ele não vai ter mais essa vantagem, certo? Então o cara que está lá no 4º ano, há 1 ano de adquirir o direito ao quinquênio, ele não vai poder protestar judicialmente contra essa mudança na lei, certo, pessoal? Ficou claro aí essa questão do direito adquirido ao regime jurídico, ou seja, da inexistência do direito adquirido ao regime jurídico? Agora, a mesma interpretação do que eu disse, só que com outra conclusão, essa conclusão agora em favor do servidor, é a impossibilidade de retirar do servidor vantagem que ele já incorporou aos seus vencimentos, segundo a lei daquela época. Isso também seria ofensa ao direito adquirido, certo, pessoal? Essa questão, pessoal, de direito adquirido a regime jurídico, ela pode assumir um lado bem complexo. E apesar dela estar bem batida, ela tem sido cobrado em tudo que é concurso, de área fim, inclusive, confundindo bastante a galera. Outra coisa, vocês vão precisar bem dessa noção quando vocês passarem no concurso e forem participar dessas equipes que mexem na estrutura do serviço público, principalmente o pessoal de TI, tem muito isso aí. Eles têm que entender muito a estrutura do serviço público, que mexe na remuneração de servidores, mexe na estrutura do serviço, para fazer esses estudos que são muitos no Executivo Federal e são feitos a partir da jurisprudência que já existe sobre o tema. Então isso aqui vai servir inclusive quando vocês passarem no concurso. Outro caso, gente, também com base no inciso 36, é o seguinte: o STF já disse, quando julgou o caso da reforma da Previdência no Serviço Público Federal, que não há direito adquirido contra a criação ou majoração de tributos. Então, no caso, o STF deu como válida a criação da contribuição previdenciária a ser cobrada de aposentados e pensionistas. Certo? Outro caso jurisprudencial, também do STF, mudança de padrão monetário. A mudança da moeda também, para o STF, não gera direito adquirido. O cara não pode ir lá e dizer que tem direito adquirido a este ou aquele padrão monetário. Outro caso também, direito adquirido não vale contra a edição de uma nova Constituição. Isso aqui nós já vimos, inclusive, no módulo 1. Então, gente, esse inciso, por ele ser bem controverso, bem complexo, ele gerar uma infinidade de ação judicial e infinidade de decisões do STF, eu dei uma caprichada, dei uma reforçada para vocês. Nós vamos falar só isso, apesar de terem outras coisas que não são de nosso interesse. Nós vamos falar só isso, nós vamos ficar por aqui e nós vamos passar para frente para o próximo inciso. Aqui um resumo aqui do que eu falei sobre esse inciso, sobre o 36, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, né? Casos aqui de jurisprudência básica que vocês têm que saber. E vamos para frente aqui. Nesse slide, pessoal, nós vamos ver agora a garantias processuais. Nós vamos entrar aqui na parte relativa às garantias processuais. Essas garantias aqui elas são muito ligadas também ao direito penal, ao direito processual penal, mas não deixa, lógico, de ter influência boa no processo civil. É uma parte relativamente simples, um texto bem claro, sem muito mistério, e eu acho até um tanto interessante. Mas, como toda norma que está no artigo 5º tem muitos desdobramentos, inclusive uns desdobramentos que a gente não dá para sacar só pela leitura, eu vou dar aqui uma estudada com vocês, além da parte textual também. Certo, pessoal? Trabalhando esses conceitos aí para vocês. Então vamos começar aí pelo 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Gente, esse inciso veda a instituição de juízo
ou tribunal de exceção. Então, o que é isso, pessoal? Tribunal de exceção, pessoal, é quando um fato é julgado por uma corte ou juízo ou tribunal que foi instaurada somente para julgar aquele fato. Entenderam aí? Então, disse também que não se admite um juízo ad hoc. Ad hoc. Ad hoc é uma expressão em latim, bem antiga. Ou seja, no Brasil, como aliás deve acontecer em qualquer Estado de direito, a competência para dirimir os conflitos que venham eventualmente a surgir deve estar pré-determinada nas leis. Tanto o legislativo quanto o judiciário devem obediência a este princípio. Esse inciso, gente, está muito ligado ao inciso 53. Esses dois combinados, eles consagram o que se chama de princípio do juízo natural. Ok, pessoal? Então, vocês têm que tomar cuidado um pouco com esse nome, porque ele não é autoexplicativo. Juízo natural é o princípio segundo o qual não pode haver juízo ou tribunal de exceção. É o princípio segundo o qual somente o órgão competente, com o competente previamente estabelecido em lei, ou seja, prévia ao fato que vai ser julgado, já estabelecido em lei, pode processar o cidadão. Essa, pessoal, é uma garantia processual importantíssima. Ela evita que seja instaurado um juízo somente para julgar aquela pessoa ou aquele fato. Ok, galera? Vamos olhar aqui então, Tribunal do Júri. Pessoal, a instituição do júri, ela está na Constituição, ou seja, é constitucional. As questões do júri, elas são trabalhadas lá já na Constituição. Não é uma coisa só da Lei Processual Penal. Essa instituição do júri, gente, ela surgiu para evitar que todo mundo fosse, no fim das contas, julgado pelo rei. Então, lá na Inglaterra, os nobres conseguiram reformar, conseguiram uma carta para garantir o que se chamou de julgamento pelos seus pares, ou seja, por outras pessoas do povo. No Brasil, ela tem essa conformação aí, dada pelo 38. Nós vamos ler agora. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Assegurados: a. Plenitude de defesa. B. Sigilo das votações. C. Soberania dos vereditos. E D. Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, pessoal, a instituição do júri tem essas 4 garantias básicas que foram dadas pela Constituição. O resto é formatação legal, inclusive número de jurados, viu, pessoal? Só para vocês não ficarem perdidos demais, vamos ver o que é cada um dessas alíneas aí, em poucas palavras. Plenitude de defesa. Isso aí, pessoal, é uma das garantias que visa assegurar ao jurado, que normalmente é leigo, que normalmente não é um cara versado em lei, ele deve ter um conhecimento profundo dos fatos que cercam a causa que ele vai julgar. Então, a doutrina especializada diz que plenitude de defesa é ainda mais abrangente do que direito de defesa, do que direito amplo de defesa, que também está previsto na Constituição. Sigilo das votações. Sigilo das votações, gente, é uma linha autoexplicativa, dispensa maiores comentários. Soberania dos vereditos. Significa dizer, pessoal, que somente o júri pode apreciar fatos criminosos. Então, o juiz condutor da causa ele tem que tomar bastante cuidado com a condução e com o exame da causa, se limitando somente a conduzir a causa até o julgamento, sem interferir no juízo formado, que será formado pelo júri. Ou seja, homicídio. Somente o júri pode deliberar se houve intenção de matar ou não. O juiz ele tem que conduzir a causa com bastante cuidado para entregar o julgamento limpinho para os jurados fazerem o seu juízo, dizerem sim ou não sobre homicídio, sobre esse tipo de coisa. Então, dizendo aqui de outro modo,
A soberania dos vereditos ela implica que o tribunal, num recurso, num eventual recurso, ele não pode simplesmente, por não concordar com a decisão do júri, reformar o veredito do júri para absolver o réu ou então para condenar o réu. Certo, pessoal? Competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aqui também é explicativo. Significa dizer que nos crimes dolosos contra a vida, que no nosso sistema penal são homicídio, infanticídio, aborto, etc., eles serão julgados pelo júri. É lógico, pessoal, que aqui eu vou fazer a ressalva que em outros casos previstos na Constituição, eles não serão julgados pelo júri, como por exemplo o STF preserva a competência dele, o STJ vai continuar preservando a competência dele, certo, pessoal? Então agora vamos para o próximo inciso, é o 39. Esse é importantíssimo, um valor histórico imenso, e também é sobre os efeitos das leis no tempo, mais especificamente no âmbito penal. Então vamos ler aqui. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse inciso, gente, ele por um lado, ele está dizendo que somente a lei pode interferir na liberdade do cidadão. Outro aspecto dele é que ele fala que somente a lei pode criminalizar uma conduta, pode criminalizar uma determinada conduta. Ou seja, somente a lei, somente quem tem legitimidade democrática pode tornar um fato crime. Ok, pessoal? Então vejam bem, o crime só existe se houver lei prévia. A pena também só existe se houver prévia cominação legal. Ok, pessoal? Uma coisa, pessoal, isso aí é antiquíssimo, remonta a tempos anteriores à Idade Média e tem muitos desdobramentos. Para quem estudar um pouco mais de direito penal, vai achar muito interessante, e realmente ele é muito interessante. Mas o que importa é o que eu vou dizer para vocês aqui, certo? É o que eu já disse e o que eu estou dizendo para vocês aqui. Existia uma discussão muito grande sobre a possibilidade de adição de MP, de medida provisória em matéria penal. O STF nunca chegou a se manifestar muito bem sobre o assunto, porque as medidas provisórias que tratavam disso acabaram perdendo eficácia, e o STF não falou sobre o mérito das medidas provisórias. Acabou que a emenda constitucional 32 de 2001 proibiu a edição de medidas provisórias em matéria penal e processual penal. Então, não há mais discussão a esse respeito. Certo, pessoal? Em matéria penal e em matéria processual penal não cabe medida provisória. Então, vamos para frente, pessoal. Inciso 40. Também importantíssimo. Também muito fácil de estudar. Vamos ler ele aqui. 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso vocês podem imaginar que dá abertura para uma discussão sem fim. Mas quase toda essa discussão ela não nos interessa. Vamos tratar aqui só do que vai cair, só do que interessa para você que é concursante de TI. Vamos expor uma série de casos que vai tornar mais fácil a compreensão e vai dar para vocês os casos que eles normalmente costumam cobrar na prova. Primeiro, se a lei penal mais nova for favorável ao réu, ela sempre retroage, mesmo que seja depois da condenação definitiva, certo, pessoal? Aqui eu estou falando de uma lei penal que define o crime, ou seja, que deixa de definir o fato como crime, ou mesmo uma lei penal que diminui a pena, certo, pessoal? Essa lei penal que deixa de definir um fato como crime ou que diminui a pena, ela retroage para beneficiar o réu. Segunda consequência do inciso 40. Lei penal mais nova e é desfavorável, não retroage. Terceira consequência. Não é dado ao aplicador, ao Poder Judiciário, combinar duas leis para formar uma terceira lei que seja mais favorável ao réu, certo? Para fins de retroação.
Então, se há duas leis que se sucedem no tempo, ou se aplica integralmente uma, ou se aplica integralmente outra, sem possibilidade de combinação de leis. Outra coisa aqui, gente, para fechar esse tópico. Há casos, gente, de crime permanente, que é quando a prática de um ato se prolonga no tempo, como no caso do crime de extorsão mediante sequestro. Às vezes o cara passa 60 dias em cativeiro. Então, se por acaso o criminoso sequestra a vítima e enquanto a vítima está no cativeiro, a pena é aumentada pela edição de uma nova lei, o réu será julgado com base na lei nova. Então, para textualizar melhor, vamos ver aqui o que diz o STF na súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então o cara sequestrou ali o fulaninho no dia 31 de janeiro. No dia 15 de fevereiro vem a lei agravando a pena da extorsão mediante sequestro. O fulaninho é solto no dia 30 de março. Então, o agente que for processado por esse crime, ele vai ser processado com base na lei nova, porque os atos, a conduta dele se protrai no tempo, se prolonga no tempo. Entenderam aí, pessoal? Outra coisa que eu não quero deixar passar em branco é essa nomenclatura. Uma das expressões que eu vou dar para vocês é uma expressão em latim que é muito comum para mim, que sou advogado, para quem é da área fim, mas que confunde muito o pessoal da área meio, que é a expressão abolitio criminis. Muita gente pronuncia abolitio criminis. A-B-O-L-I-T-I-O criminis. Do jeito que eu falo, criminis é do jeito que a gente fala. Que é quando uma lei nova deixa de definir um fato como crime. É somente isso. Uma lei nova diz: homicídio não é mais crime, furto não é mais crime. É assim. Isso é abolitio criminis. Há também as expressões que também são muito comuns, que é a expressão lex gravior, que é uma lei nova que é mais severa do que a anterior, e lex mitior, que é uma lei que, apesar de não abolir a figura criminosa, é mais benéfica ao réu. Certo, pessoal? Então eu queria deixar isso aí para vocês, essas expressõezinhas que as bancas fazem um carnaval com vocês com essas expressõezinhas em latim, que são expressões que no fim das contas estão dentro do programa, mas que pegariam vocês, só que não vão pegar, porque eu estou aqui ligado em dar para vocês uma ementa abrangente cobrindo todas essas definições, para que vocês não fiquem vendidos na hora da prova. Esse slide aqui é um resumo do que a gente falou, as partes mais importantes, né, sobre o princípio de juízo natural, sobre tribunal do júri, sobre essa lei penal e retroatividade, impossibilidade de uso de medida provisória em matéria penal, lei favorável retroage mesmo depois do trânsito em julgado, impossibilidade de combinação de duas leis para favorecer o réu, certo, pessoal? E aqui vamos analisar agora uma questãozinha aí da ESAF CGU 2006. AFC na área de TI. Então, sobre direitos e garantias fundamentais, na Constituição Federal de 88, assinale a única opção correta. A. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio apenas temporário para sua utilização. B. A Constituição Federal reconhece a instituição do júri, assegurado-lhe a imutabilidade de seus vereditos. Essa questão está errada, né, gente? Não, a Constituição ela não fala em imutabilidade, ela fala em soberania dos vereditos. Então, essa aqui é uma questão textual que está errada. C. A Constituição Federal veda a identificação criminal do civilmente identificado. Não é isso que a Constituição diz. Também é uma questão que dá para resolver, é um itemzinho que dá para a gente resolver com base no texto da Constituição. Ela veda, mas ela permite nos casos previstos em lei. Alternativa D. A liberdade de associação para fins lícitos é plena, não tendo nenhuma restrição no texto constitucional. Não, gente, não é esse caso, né? A gente viu que o direito de associação ele não é ilimitado. É para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar, né? Então aqui também uma alternativa que dá para a gente resolver com base no texto constitucional. A alternativa é o exercício do direito de petição aos poderes públicos, independente de taxas para a defesa de direitos, depende, nos termos constitucionais, de disciplina legal. Isso aqui ele fez um carnaval aqui e acabou que está errado, né, gente? O exercício do direito de petição aos poderes públicos, independente de taxas, é previsto na Constituição. Agora, ele acrescenta aqui, para a defesa de direito, depende, nos termos constitucionais, de disciplina legal. Não é o fato, não é o caso. A lei a lei ela não precisa disciplinar esse inciso para que ele valha. É um inciso auto-aplicável. Ele inseriu isso aí, ficou meio aleijado, ficou meio sem pé nem cabeça essa alternativa. Então aqui você tem que correr para a alternativa A, que é: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio apenas temporário para a sua utilização. A alternativa correta aqui é a alternativa A, de acordo com o texto constitucional. A única alternativa aí que exige um pouco mais de raciocínio é a alternativa E, né? Porque ele insere aqui como se dependesse, aquele inciso lá dependesse de disciplina legal, e não depende, né? Se ele falasse que o prazo estaria na lei, a gente poderia até concordar, mas como ele não fala em prazo aqui, essa alternativa está errada. Então, gente, aqui nós vamos terminando aqui a nossa aula 2. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente retoma aí com o inciso 41. Ok, pessoal? Então, até já.